Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães e neste vídeo eu quero falar acerca do movimento pentecostal que se iniciou aqui no Brasil no século XX por meio dos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eu estava no meio do estudo, estava estudando, até coloquei aqui um vídeo para poder me inspirar. Estava estudando um pouco do grego, tenho que fazer um trabalho exegético para uma das aulas do Dr. Carlos Augusto Vailate, que encerra agora no final de dezembro. Mas por conta de uma pergunta de um grande amigo, eu quero aqui fazer esse vídeo e fazer algumas reflexões acerca do movimento pentecostal no Brasil. Antes eu quero agradecer a todos que acompanham o Palavra de Fé. Muito obrigado pela curtida, muito obrigado por fazer parte do Palavra de Fé. Muito obrigado por compartilhar nas redes sociais e compartilhe no grupo de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Bom, a Igreja Pentecostal no Brasil é um movimento que muitas pessoas não conseguem compreender. Eu vi um vídeo acerca de Augusto Nicodemos, homem a qual eu respeito muito. É um vídeo antigo que ele falou que as igrejas pentecostais no Brasil crescem porque os pastores, os presidentes, eles abrem igrejas em determinados salões, em quaisquer lugares, sem uma estrutura de fato e de direito que comporte o pastor, sua família e a membresia de igreja. Em partes, o reverendo Augusto Nicodemos tem razão. Entretanto, em se tratando do movimento pentecostal, é um movimento que tem características fortes históricas. Inclusive o pastor Paulo Sérgio Batista falou isso em sala e eu fui pesquisar, fui ler e encontrei um artigo muito interessante dentro da leitura deste livro que o Flávio até citou no canal, Flávio, um dos inscritos, perspectiva do movimento cristão mundial. E tem uma parte que é muito interessante que fala acerca do movimento. Como se iniciou? Vamos retornar não nos Estados Unidos, mas sim na Suécia. Na metade do século XIX, no seu terço final, nessa metade do terço final até início do século XX, a Suécia não era um país tão rico como é hoje. E naquela época havia um grupo muito marginalizado, esquecido e pobres. E dentre eles estavam esses dois rapazes, esses dois jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingren. O que ocorre? A igreja rica, a igreja que tinha um certo poder aquisitivo, era a igreja luterana. E a igreja dos irmãos batistas naquela época era uma igreja pobre e marginalizada. O que ocorreu nessa época? Por causa da pobreza, o que ocorria na Suécia, houve uma grande imigração de suecos. E muitos desses suecos foram para os Estados Unidos da América. Em especial, esses dois jovens, em um culto batista, por meio de uma profecia, porque eles tinham uma visão diferente dos batistas tradicionais, eles receberam uma profecia na qual uma pessoa disse a eles que o trabalho missionário deles era no Belém. Eles foram até uma biblioteca, procuraram no mapa mundi e descobriram que o Belém se tratava do Belém do Pará, no Brasil. Esses dois pastores batistas, esses dois jovens, se dirigiram para cá, para a República Federativa do Brasil, e inicialmente começaram a frequentar a Igreja Batista aqui no Brasil. Porém, esses dois jovens, eles tiveram uma experiência diferente e eles começavam a pregar de maneira diferente, de maneira que os pastores, que eram um pouco mais tradicionais, de uma linha um pouco mais histórica, ficaram chateados e escandalizados, porque em uma das pregações de Gunnar Wingren, ele afirma que o batismo com o Espírito Santo e a evidência era línguas estranhas, o que acarretou a expulsão desses dois jovens, mais 17 membros. Iniciou, portanto, por meio dessas 19 pessoas, a igreja Missão da Fé Apostólica. Isso por volta do início do século XX, exatamente. E, portanto, por meio dessas 19 pessoas, eles começaram a anunciar o Evangelho, eles começaram a pregar e, por meio da Missão da Fé Apostólica, surgiu a Assembleia de Deus. Pessoal, o que é interessante? A Igreja Assembleia de Deus, esse movimento pentecostal,
ele se caracterizou e se firmou na classe mais operária, num grupo mais marginalizado, numa classe um pouco mais esquecida, com poder aquisitivo menor. E desta forma cresceu o movimento pentecostal. Entretanto, esses dois pastores batistas, eles eram profundos conhecedores das escrituras, universitários, eles eram diferenciados. Entretanto, eles pregavam o evangelho nessas classes um pouco mais marginalizadas, esquecidas, sofridas. Essas classes que nós chamamos de classes vulneráveis hoje no contexto do século 21. A igreja pentecostal, portanto, cresce, se enraiza nessa classe um pouco mais marginalizada. Com o passar do tempo, a teologia, o estudo bíblico foi um pouco deixado de lado, não pela Assembleia de Deus Missão, na época, por meio dos homens que iniciaram a escola bíblica dominical na Assembleia de Deus, a harpa cristã que tinha como intuito ensinar o evangelho por meio dos cânticos, não, a Assembleia de Deus Missão não, nem mesmo Belém, mas com o passar do tempo, como a igreja pentecostal, ela se direciona, ela vai até essa classe um pouco mais esquecida, marginalizada, essa classe um pouco mais vulnerável, é por isso que se estendeu de tal forma. Hoje, o movimento pentecostal no Brasil, ele é infinitamente maior que as igrejas tradicionais, que as igrejas reformadas, porque eles buscam, têm esta visão, porque isto não é uma coisa que ocorre no século 21, mas é um movimento que se construiu dentro da história. E, infelizmente, com o passar do tempo, os pastores foram abandonando a teologia, foram abandonando o estudo bíblico e se afundaram em milagres, em curas, em exorcismo, em libertações. E, infelizmente, o pentecostalismo, ele deu origem ao neopentecostalismo e a cada dia mais se afunda em bobagens. Mas eu louvo a Deus porque muitos pastores pentecostais abriram seus olhos e entenderam que o estudo teológico é fundamental. Foi desta forma, com este contexto histórico, que se iniciou o movimento pentecostal. Amém? Deus abençoe, não deixe de se inscrever no Palavra de Fé. Muito obrigado por nos acompanhar e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer vídeos e palavras como esta. Forte abraço e até a próxima oportunidade.